Tá bom, amiga. Eu preciso desligar porque o podcast já vai começar, tá? Tchau. Entre reuniões, entrevistas, roteiros e muitas gravações, eu sempre tiro um tempo para me cuidar. E antes de começar todos os episódios do Pode Deixar Que Eu Conto, o meu momento de cuidado e preparação é aqui no Divine Beauty. Agora sim, eu estou pronta para começar o Pode Deixar Que Eu Conto. Vamos lá? Seja muito bem-vindo ao quarto episódio do Pode Deixar Que Eu Conto. Hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial, a primeira mulher da temporada. Mas antes de começar o nosso programa, eu não posso deixar de agradecer as marcas que acreditam no Pode Deixar Que Eu Conto. A primeira delas, gente, eu vou começar com a Capitão Assessoria Contábil. Eles são lá de Ariquemes e agora estão com a gente aqui nessa primeira temporada. Quem também está junto com a gente, mas desde o início da temporada, é o Strike 364, restaurante e bar. Além disso, eles têm um boliche aí, muita diversão pra gente todas as noites aí na capital de Porto Velho. Além disso, a gente tem também o Divine Beauty, que é quem me produz para estar aqui com você todas as noites. E eu não posso deixar de agradecer ao Rondônia Agora, eles que nos ajudam a propagar as histórias de quem vem aqui no Pode Deixar Que Eu Conto. Hoje o Pode Deixar Que Eu Conto, minha gente, está recebendo uma mulher que construiu a sua trajetória unindo conhecimento e propósito. Ela é arquiteta desde 2013, tem em seu currículo mais de 6 pós-graduações, é empresária multissetorial à frente de 8 operações em diferentes segmentos, é presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura aqui de Porto Velho, o SEMEC, e é fundadora da mentoria Triunfo Feminino. Além disso, ela é casada, mãe de 2 filhos. Seja muito bem-vinda ao Pode Deixar Que Eu Conto, Larissa Pires. Muito obrigada, Ingrid. Que felicidade estar aqui, receber esse convite e ser a primeira mulher, né, participando dessa temporada. Exatamente. Eu que me sinto muito honrada em ter você aqui, né? Um símbolo de liderança feminina aqui do nosso estado. Recebi várias indicações do seu nome, então um privilégio ter você aqui. Que bacana, é um prazer. Larissa, vamos começar a sua trajetória voltando ao tempo, lembrando da Larissa menina. Larissa, você é rondoniense, me conta desde a sua infância como que foi, como que Larissa, né, prosperou aqui no estado de Rondônia, como que Larissa cresceu aqui. Nossa, vamos lá, né, recapitular aí a nossa trajetória. Bom, eu sou nascida em Porto Velho, minha mãe é nativa daqui de Porto Velho. Meu pai, ele é paulista, mas mora em Rondônia há muitos anos. Então, eu tive toda a minha criação aqui na capital, né? A nossa família não é do interior, então eu sempre tive muito essa conexão aqui com Porto Velho, nossa capital. E desde pequenininha, eu sempre fui uma menina muito esforçada e minha mãe sempre foi muito dominante, né? Minha mãe tem bastante... ela tem uma forma de conduzir a gente, de educar a gente, onde ela sempre incentivou e estimulou a gente a empreender. Tanto seja no ramo do esporte, colocando a gente nos esportes. Então, desde pequena eu fui nadadora e eu acredito que isso influenciou muito a minha vida até hoje. E eu nadei até meus 15 anos e fui... sempre desde pequena eu fui nadadora
aqui de Rondônia, da parte da seleção. Então, eu participava das natações, eu era da seleção, então eu viajava para fora de Porto Velho para nadar representando Rondônia. Que bacana. E desde pequena eu sempre tive muito, acredito que essa performance, sempre aprendi que a gente precisava performar desde pequenininha. Então, isso vem muito da minha criação até minha vida adulta. E aí, ao longo da minha trajetória, meu pai engenheiro, minha mãe da área da educação, meus irmãos acabaram indo fazer engenharia e eu acabei indo fazer arquitetura, me tornando arquiteta, que é uma profissão linda, que eu amo, que a gente produz ambientes, produzimos espaços, e fui estudar fora. Então, na minha jornada, eu fiz toda a minha graduação fora de Porto Velho, né? Moramos aí mais de 8 anos em Campinas, ali ao ladinho de São Paulo. E lá me formei, e nessa minha trajetória do estudo, eu sempre me dediquei muito. Então, minha mãe sempre estimulou a gente a estudar. Eu fui fazer intercâmbio fora do país. Fui fazer, depois que eu me formei, estudei em Milão também, fui fazer outros cursos fora do país. Então, sempre gostei muito. Então, além de ser arquiteta na época que eu estudava, eu também fazia cursos técnicos. Então, eu sou técnica em paisagista, né? Eu também sou técnica em design de interiores. Nossa. Então, sempre estudei muito. Você comentou, né? Estou na minha 6ª pós, mas além das pós, eu também já fiz outros cursos fora do país. Então, eu amo estudar. Então, decidi dar aula também nessa trajetória. Larissa, como que foi para você decidir que ia fazer arquitetura? A gente sabe que é uma fase muito difícil ali na vida do adolescente, né? Que tá saindo da escola, não sabe o que quer, não tem essa definição. Acredito que seu pai deva ter uma influência nisso. Você falou que gosta muito de matemática também. Sim. Me conta, como que foi essa decisão? Então, na verdade, desde pequena, a gente sabe que os nossos pais nos influenciam, né? No que nós vamos fazer. E aí, minha mãe sempre falava que eu ia ser médica, e meu pai também. E aí eu falava, então tá bom, então quando eu crescer eu vou ser médica. Minha mãe falava que eu ia ser médica, cirurgiã plástica, porque eu ia fazer plástica para a família inteira. Ia arrumar e reformar toda a família. É o sonho de todos os pais, né? A medicina. E aí eu vinha com essa... Então tá bom, vou ser médica. Porém, eu não posso ver sangue. Eu sou, assim, muito fraquinha. Quando eu vejo sangue, eu já desmaio. E aí eu decidi que eu acho que isso não era pra mim. Achei que a medicina não era pra mim. Eu decidi que eu deveria fazer outro curso. Então, minha mãe, que sempre gostou muito... Minha mãe sempre ajudou muito meu pai no empreendedorismo. Meu pai, ele era secretário, veio para ser secretário de obras no interior. E minha mãe falou para que ele largasse o serviço público, para que ele se tornasse um empreendedor, um empresário, e abrisse a própria empresa. Quando ela fez isso, ela ajudava ele na área da gestão. Por ela ser da educação, gestora, ela começou a ajudar muito ele na área da gestão e ela começou a me influenciar. Filha, você deveria fazer arquitetura, porque a gente pode decorar, a gente pode reformar. Minha mãe sempre gostou muito de comprar, construir e vender. Então, ela me estimulava. E acabou que eu falei, então tá bom. Então, eu vou para a área da arquitetura, já que meus irmãos também eram da área da engenharia. Sim. Eu decidi ir para a área da arquitetura. E aí foi esse momento que vocês, na família que eu digo, saíram do estado para que você pudesse estudar. Foi isso? Isso, só foi eu e meus irmãos. Ah, então, seus pais não foram? Não. Meu Deus. A minha mãe sempre educou a gente para que a gente fosse livres, né? Ela sempre trouxe essa filosofia de que filho foi feito para o mundo e não para ficar ali. E ela sempre deu oportunidades, que nem eu comentei. Na época que eu estava na universidade, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio nos Estados Unidos e morar lá durante um período. Então, meus pais sempre estimularam muito a gente a viver, a crescer, a ter liberdade, a se desenvolver. E eu sempre fui muito responsável. Desde pequena, sempre fui uma criança muito esforçada. Eu sempre, que nem eu te falei, eu era uma atleta. Então, eu sempre quis ter performance, eu sempre quis ganhar, eu sempre tive disciplina. Então, desde pequenininha, eu já tinha essas características. A gente em casa, minha mãe ficava doida, porque a gente sempre tinha muitas medalhas. Eu ganhava muitos campeonatos.
E isso para ela sempre foi um orgulho. Ela fala até hoje, eu já nem me lembrava mais. Às vezes a gente já nem lembra mais do nosso passado, né? Mas eu realmente hoje, analisando um pouco da minha história, eu vejo que muito da minha liderança vem do esporte. Sabe o que é engraçado, Larissa? Que esses dias eu recebi o Augusto, recebi o Zogby também, e o André Carvalho, que é contador, e nós estávamos comentando, o Augusto é o maior defensor disso, acredito, por ele, né, trabalhar com a educação. E ele estava falando exatamente que o que formam grandes pessoas hoje são as habilidades adquiridas na infância. E olha só, mais uma prova concreta disso. Você falando, né, das habilidades desenvolvidas ali através dos seus pais, na sua infância. E que, né, demonstra Sim. hoje a mulher que você é. Larissa, você foi estudar fora, depois que finalizou, teve a opção de ficar lá ou realmente quis vir empreender aqui em Porto Velho? Então, assim que eu me formei, eu poderia ter voltado, mas eu ainda estava terminando um dos meus cursos técnicos, que era fora a faculdade. Uhum. E eu tive a oportunidade de trabalhar em escritórios de arquitetura em Campinas, onde eu trabalhei durante um ano e eu amei, eu sou apaixonada. E tive a oportunidade, né? Ele me deu, no caso, o escritório onde eu trabalhava, me ofereceu uma vaga para que eu pudesse trabalhar. Até agradecer o escritório do Dreyson Santini, que foi onde eu trabalhei durante esse período. E ele me ofereceu, Larissa, fica aqui, eu te ofereço para você trabalhar comigo na área de interiores. Ele era muito forte na área da arquitetura. E assim, eu muito nova, né? Eu tinha ali 22 anos para 23 anos, eu falava, ai não, eu sempre quis muito voltar para Porto Velho. Na verdade, eu vivi, cresci aqui, minha infância era aqui, e eu sempre acreditei que Rondônia era uma terra de muitas oportunidades. Tanto do empreendedorismo, porque eu já via minha mãe empreender e tendo oportunidades de crescer, que lá em São Paulo é tudo muito... o mercado de trabalho já é mais cheio, já tem profissionais de todas as áreas. E eu falava, não, eu vou voltar para Rondônia porque eu vou ter mais oportunidade de ganhar dinheiro. Uhum. E aí eu decidi voltar. Mas, na verdade, não foi como eu imaginava. Eu tinha uma expectativa de voltar para cá e ter um monte de trabalho. E quando eu cheguei aqui, ninguém me conhecia. Eu era totalmente... Porque Rondônia teve ali o processo das usinas, que nesse período que eu estava fora de Porto Velho, então vieram muitas pessoas foram embora. Quem é de Porto Velho sabe que todo mundo se conhecia. Todo mundo ia para aquele shopping ali que fica na frente do Vila Rica, né? Antigamente, era Rio Shopping, né? No Rio Shopping. Quem não ia naquele shopping lá onde era um quadradinho e todo mundo se encontrava lá no final de semana? E quando eu voltei já não existia, já existia o shopping, né? Aqui, o shopping de Porto Velho, que já era um empreendimento grande. Então as pessoas não me conheciam e eu tive que começar uma trajetória do zero, sem ninguém me conhecer. Então eu não tinha clientes. Eu não tinha clientes e eu achava que meu pai ia me dar clientes, porque meu pai era engenheiro, mas na verdade meu pai sempre fez muita obra pública, que não precisa de arquiteto, porque o projeto já vem pronto. Sim. Então eu simplesmente tive que criar a minha trajetória e não era o que eu imaginava. Então foi muito mais difícil do que eu imaginava. Muito desafiador. E aí foi aí, em 2013, que eu falei, poxa, a arquitetura tá difícil, assim, ninguém me conhece. Eu acredito que empreender é uma opção. Foi quando eu montei minha primeira operação. Que é a LP Arquitetura. Não, a LP, na verdade, antes de eu me formar, ela já existia. A minha mãe, antes de eu nascer, eu acho que ela criou uns 10 CNPJ com o meu nome. Eu brinco que eu não tive a chance de ser empresária. Eu já nasci empreendendo, porque a minha mãe, quando eu olhava, era CNPJ de tudo que era lugar, eu já era limitada em algum... Mas a LP já existia quando eu realmente comecei a tocar a LP, ela já existia, minha mãe já tinha criado ela. Mas aí foi quando eu criei a minha segunda empresa, né? Que foi o meu primeiro restaurante. Ah, tá. E é um dos ramos que você segue, né, hoje em dia, Isso. Alimentício, né? Já já a gente vai entrar nesses detalhes, tá bom? Larissa, e então quer dizer que os seus pais tiveram total influência, né, nas suas escolhas, na sua vida. Além deles, você tem alguma outra referência, assim, alguém que você olha, você admira, você olha para trás e fala, poxa, essa pessoa também foi responsável, tem uma pontinha ali no meu crescimento? Olha,
Analisando a minha trajetória, eu acho que a grande influenciadora de tudo que eu sou hoje é a minha mãe. Hoje eu olho a minha mãe e vejo ela. A minha mãe, ela tem muita sabedoria e teve muita sabedoria no passado. E hoje ela é uma grande empresária, se tornou uma grande empresária. Então, minha mãe, desde de nova, ela já empreendia, mesmo sem ter oportunidade. Nascendo numa família muito simples, muito humilde, participando de muitas influências, desde influências políticas. Minha mãe foi secretária de Estado, a minha mãe, ela cresceu muito. Ela é uma pessoa, ela foi a primeira mulher a participar da Fiero, que é justamente a federação da indústria, e é um ambiente extremamente masculino. Então, a minha mãe, se a gente for ver, né, antigamente, os homens tinham muito mais espaço do que as mulheres. Sim. E ela já era uma influência naquela época, como uma figura feminina em ambientes masculinos. Então, ela sempre me estimulou. Eu sempre tive ela como uma pessoa que realmente fez a diferença, se transformou, sempre teve muita visão, visão de crescimento. Lá atrás, a minha mãe, eu lembro da minha mãe, desde que eu era pequena, falando assim: filha, vamos comprar terreno. Vamos comprar terreno? Vamos comprar terreno? Você tem alguma coisa aí? Vamos comprar terreno. E essa visão dela, né? ela já tinha uma visão de crescimento, de investimento. Minha mãe, eu acho que foi uma das primeiras mulheres que fez prédios aqui, né? Que construiu prédios aqui em Porto Velho, né? Então, ela sempre foi muito referência para mim. E fora a minha mãe, assim, hoje, né? Naquela época eu não tinha tanto uma visão de grandes nomes. Hoje, para mim, referências é o Bill Gates. Hoje, referências para mim é o Warren Buffett, porque são pessoas que eu realmente vejo que cresceram do zero. Porque as nossas crenças são as que nos limitam mais. E quando nós somos pequenos, às vezes os nossos pais nos moldam pelas nossas crenças. Então, eu escutava muito minha mãe falar, às vezes, que se a pessoa é muito rica, às vezes ela conseguiu através de um meio ilícito. Tinha muito essa filosofia, né? Que para você ter dinheiro, você tem que trabalhar horrores, você tem que trabalhar demais. E quando eu comecei a me desenvolver e eu ver que a estratégia era o que realmente fazia mais a diferença, a minha mãe, na época, ela já tinha feeling, tinha visão, mas ela não tinha tanto a gestão. Ela, claro, minha mãe tem curso de PBPQH, que é programa de qualidade, minha mãe também fez programas de gestão empresarial, mas eu não tinha essa visão. Eu só tinha a visão de quando eu era mais nova, de ser técnica, de ser, por exemplo, quando eu me tornei arquiteta, de ser arquiteta, de ser profissional. Eu fui entender para o ramo da gastronomia porque minha mãe me influenciou. Então, a minha mãe sempre foi a figura que mais me influenciou na minha vida. Em todos os aspectos, porque naquela época, desde nova, quem influenciava a gente era a Xuxa. A Xuxa, eu queria ser a Xuxa, eu queria ser atriz, eu vou contar a verdade. Eu queria ser cantora, ser atriz, porque era a Ivete Sangalo. Eu assistia televisão naquela época, que hoje eu não assisto mais. Então, a televisão é um meio de te influenciar. Então, naquela época, eu era influenciada por isso. E se você buscasse referências aqui do seu estado, poucas mulheres que estavam à frente aí, né, do poder, de uma liderança, para que você pudesse de fato olhar e se inspirar. Justamente. A gente, na verdade, até hoje, né, as mulheres, principalmente numa questão de liderança, que seja política, são poucas. Sim. Né? São poucas mulheres. Larissa, e olhando para trás, assim, quando você olha para a Larissa, né, saindo da faculdade e você se vê hoje em dia, o que você sente? Você se sente realizada? Você acha que a Larissa imaginava que estaria vivendo a vida que tem hoje? Não. Hoje eu vejo que se eu fosse dar um nome, né, da Larissa de antes para a Larissa de agora, é evolução.
Então, eu evoluí muito em vários aspectos da minha vida. Muito pelo processo de desenvolvimento das habilidades. Então, eu comecei a estudar, eu fui aprender o autoconhecimento que eu não tinha. Então, eu sempre fui uma mulher, por ter essa influência da minha mãe, muito dominante, que minha mãe, ela é muito forte, né? Ela tem ali um poder, assim, de influência muito, muito grande. Eu fui aprender que eu precisava entender quais eram as minhas habilidades, no que eu era forte, no que eu era fraca, o que eu precisava me desenvolver. Eu tinha isso muito limitado na minha mentalidade. Então, quando eu saí da faculdade, eu era muito menina, muito ingênua e não via muita maldade nas coisas. E hoje eu vejo que eu aprendi a me posicionar, eu aprendi a ser menos. Quando a minha criação me tornou uma mulher muito autossustentável, muito autossuficiente. E essa foi uma jornada que eu decidi mudar na minha vida. Eu não quero hoje ser autossuficiente, eu não quero ter essa 100% essa autonomia, porque eu amo ter a minha família. Eu amo ter o meu esposo para me complementar. Eu amo não ter que ser a pessoa que tem que dar conta de tudo. Eu não preciso, porque eu entendo hoje que eu sou mulher. E a mulher não tem o mesmo papel do homem. São duas coisas totalmente diferentes. A mulher e o homem se complementam. Antigamente, a mulher era muito dependente do homem, muito por uma questão cultural, financeira. E aí, hoje, existe um pouquinho da inversão dos valores, que eu entendo também, que a mulher é muito autossuficiente, às vezes. E eu cresci com minha mãe sempre me instruindo filha, nunca dependa de homem. Filha, você precisa, né, ter as suas posições, a sua decisão. Nunca dependa de homem. Mas, na verdade, eu acredito que a família é um complemento. E tá tudo bem a mulher ocupar o lugar de mulher e o homem ocupar o lugar do homem. Então, foi um processo onde, na minha jornada, quando eu cheguei aqui, eu era muito autossuficiente. E eu passei a ser mais frágil. Eu decidi que eu queria ser mais frágil, eu queria ser mais mulher, mais delicada, que eu acho que isso foi uma evolução na minha jornada, né? De não querer ser tudo. Né? A gente está sempre em evolução, sempre aprendendo. Então, olhando a Larissa de 20 anos, olhando a Larissa de hoje, com certeza não imaginaria. Não, totalmente diferente. Até as pessoas que me conhecem antigamente, eu era uma pessoa muito mais enérgica, eu era muito mais atívica, ansiosa, isso até a minha saúde, né? Sim. Uma pessoa que fala muito, então hoje eu tenho mais cuidado com o que falar, eu entendo mais sobre o perfil das pessoas, eu sei que cada pessoa você tem que saber como falar, porque os perfis das pessoas são diferentes, e tá tudo bem, cada pessoa tem o seu comportamento. Então eu tive que aprender a ter habilidades para lidar com as pessoas que eu não tinha. Certo. E isso me ajudou na liderança, porque antigamente um líder era um chefe. Hoje não. Hoje um líder é uma pessoa que entende sobre pessoas, que quer fazer as pessoas crescerem, que quer cuidar das pessoas. Porque quanto mais você cuida das pessoas, mais você vai crescer e mais as pessoas vão crescer. E você cresce junto. Sim. Então, essa é a diferença. Nunca imaginei no meu passado que eu estudaria finanças, autoconhecimento, gestão de pessoas, perfil comportamental, marketing, vendas. Eu estou agora numa pós de gestão de performance de vendas. Então, investimentos. Nunca imaginei que eu ficaria tão apaixonada por economia. E é uma novidade, né? A gente vai se redescobrindo aí ao longo do tempo. Larissa, vamos lá.
Eu separei algumas coisas aqui sobre a LP Arquitetura. Legal. Você disse que não foi o seu primeiro CNPJ, que ele já existia, mas eu quero saber ainda assim a história da LP. Ela nasceu com a sua mãe. Me conta dessa trajetória dessa empresa aí. Vamos lá. A LP é o meu amorzinho, né? Eu falo que é a minha profissão, né? É onde eu estudei, onde eu me desenvolvi. Só em arquitetura eu tenho 4 pós, fora 2 que eu fiz em Milão. Então, a LP surgiu logo quando eu voltei a morar em Porto Velho. Eu já empreendia e comecei o meu escritório. Meu escritório já existia, que nem eu falei, o CNPJ já existia. Eu só, na verdade, iniciei o processo de tocar o escritório. Então, eu comecei fazendo muito design de interiores, comecei fazendo ambientes pequenos, até começar a criar mais know-how e começar a fazer predinhos pequenos, a fazer empreendimentos comerciais, residenciais, até hoje o meu público da LP são muito clientes de médio a alto padrão. Então a gente projeta muitas casas no Ecoville, a gente também tem ali no Verana, muitos condomínios fechados, Alphaville, que aqui em Porto Velho é muito forte. E a LP, ela foi criando um nome que no início era Larissa Pires, que eu sempre digo que acho que esse foi um dos meus... foi um gargalozinho, porque eu fortaleci muito o meu nome e quando eu quis ter liberdade, eu não tinha. Justamente porque vinculei muito, né, o nome da minha empresa ao meu nome pessoal. Foi aí que eu fiz um rebrand do nosso escritório e tornei a LP Arquitetura. Por quê? Porque nenhum empreendedor, nenhum empresário consegue crescer sendo ele tudo na empresa. Sim. Então, eu precisava fazer com que meus clientes vissem o nosso trabalho pelo nosso time. Não só por mim. Não sou só eu que faço a LP ser o que ela é hoje. Um escritório já há mais de 13 anos no mercado, onde a gente atende públicos de alto padrão, onde a gente tem projetos de mais de 4 mil metros quadrados já desenvolvidos. Então, isso tudo foi uma evolução ao longo da jornada. E não é tudo só a Larissa, né? Tem toda uma equipe envolvida. Sim, ao longo dessa jornada já tive vários profissionais também que já estiveram comigo, hoje não estão, que sou muito grata a todo o time, mas tenho pessoas muito... que trabalham muito bem junto com a gente e a gente faz esse processo todo de curadoria, de desenvolvimento juntos. Eu digo que a dona do negócio tem pessoas que montam negócios para serem investidoras. Então, ok, você não precisa estar dentro da empresa. Agora, tem pessoas que montam negócio porque realmente estão dentro do negócio. E por mais que você não queira ser tudo na sua empresa, você tem que ser... você tem que estar no operacional, você tem que estar no estratégico, você tem que estar no negócio. Então, em todas as minhas empresas, eu participo até hoje. E a LP, eu acabo participando mais porque a LP, ela é uma empresa pequena, né? Nós somos uma empresa pequena e onde eu tenho muito know-how. Eu estudei muito. Então, eu consigo ver muitos detalhes que, às vezes, profissionais mais novos que trabalham comigo não conseguem. Então, a gente tem todo um padrão de qualidade, porque não dá para um cliente contratar um escritório e você ter uma obra embargada. Imagine você contrata um profissional e o teu projeto não pode ir para frente, porque tem uma questão de prefeitura, porque tem uma questão de divisa, de uma fiscalização. E aí, o que acontece? O cliente fica frustrado. E o nosso papel como arquiteto é gerar sonho, é transformar sonhos em realidade. Sim. Então, eu não posso fazer isso com o meu cliente. Certo. Larissa, eu sei que o seu escritório ele é referência aqui no estado, né? Vocês trabalham com arquitetura e design também. E eu queria saber sobre a realidade dos números de vocês. Há quantos anos a LP existe? Você comentou que é 13 anos, mas se for antes também, você pode falar desde quando de fato você começou a movimentar. Quantas pessoas trabalham com vocês hoje ali, direta e indiretamente? Faturamento anual, se você se sentir à vontade para falar. Quantos colaboradores, equipe, como que se molda dentro do escritório e quais áreas que o escritório atende também? Sim. Então, a LP surgiu em 2013.
lá quando eu voltei a morar em Porto Velho. E no início era só eu, né? Normalmente a gente abre o escritório, a gente é autônomo, né? Nós somos autônomos. Por mais que eu já tivesse CNPJ, eu me entendia como uma autônoma. Então, eu fazia todos os processos, eu atendia, eu vendia, eu fazia projetos. Era marketing, venda. Tudo, né? Como um empresário tradicional, que começa a empreender na raça, né? Uhum. E aí, a gente vai tendo demanda, vai começando a surgir novos projetos, a gente vê que sozinho a gente não dá conta. Então, a LP, hoje, nós somos em 4 colaboradores internos, mas a gente sempre, quando dependendo da demanda, a gente tem terceirizados. Sim. Então, a gente consegue terceirizar com, por exemplo, que são serviços não essenciais. Às vezes, renderização, para você ver aquele ambiente todo bonito. Que, para mim, o que importa dentro do meu escritório é a parte da criação. A parte da execução e do desenvolvimento de processo executivo, isso é muito tranquilamente, isso pode ser terceirizado e a gente sempre faz toda a curadoria, a gente sempre faz todo o acompanhamento para ver se está tudo certinho. Então, a gente não precisa ter uma equipe muito grande e isso é muito bom porque o custo do empreendimento diminui. E na arquitetura, no ramo de serviço, o que é bom é que a gente consegue ter uma lucratividade, uma margem de lucro no entorno de 30%, que é bom, né? É bom para o negócio. Se hoje a gente for considerar o mercado, a economia, as lucratividades elas não são tão altas dependendo do segmento. Sim. Então, a gente consegue ter ali um bom faturamento hoje no ramo de serviço, principalmente no ramo da arquitetura, varia muito, porque depende do projeto que você fecha, depende do mês. Então, a gente atende projetos, desde projetos pequenos, de 1 a 2 ambientes, como projetos de casa inteira. Então, os projetos vão variar ali de torno de, ali a partir de R$2.000 até 20, 30 mil reais, 40, 50 mil reais, dependendo do projeto. Entendi. Então, a gente consegue também agregar valor com tipos de produtos diferentes. Então, a gente consegue oferecer o serviço só de design de interiores, a gente consegue oferecer o serviço só de projeto arquitetônico, um projeto de prefeitura, a gente consegue oferecer visitas técnicas, acompanhamentos. Então, às vezes, a pessoa quer comprar um terreno e ela não sabe. Existem muitas restrições, principalmente normativas, através da legislação, no caso do Código de Obras, que quando o cliente compra o terreno, às vezes ele não sabe que ele vai ter que ter, às vezes tem uma APP, que é uma área de preservação permanente, então ele só vai poder construir depois de 30 metros. Tô passando Ele por isso não na minha sabe, casa. olha aí, ó, ele não sabe que ele está comprando um terreno, às vezes, que é de esquina, que ele tem que ter recuo de 5 metros para os dois lados, e isso reduz a área construída. Então, isso a gente também oferece como um serviço. E acompanhamento da obra, ou seja, o arquiteto está indo lá, observar a obra, verificar se a obra está sendo executada, se tem coisa saindo fora do padrão. Então, a gente consegue, com todo esse cenário, desenvolver um bom trabalho com uma equipe pequena. Larissa, uma outra coisa que me chamou a atenção é que eu vi que você é neuroarquiteta, né? É uma palavra, assim, neuroarquiteta, a gente remete a neurologia, neurológico, neurociência, exatamente, a arquitetura. Apesar de parecer ser óbvio, né, eu queria saber como que é essa formação e como que isso se aplica no dia a dia da arquitetura para a gente poder entender melhor esse termo e essa formação. Perfeito. Então, a neuroarquitetura foi a minha última pós-graduação na área de arquitetura que eu fiz, que tem 2 anos. E o que é a neuroarquitetura? É justamente a junção da neurociência com a arquitetura. Então, a arquitetura, nós projetamos o ambiente. Na neurociência, nós entendemos o cérebro das pessoas, como que o cérebro se influencia através do ambiente. Então, o nosso corpo humano, o nosso cérebro, na verdade, ele funciona muito através dos hormônios. Então, por exemplo, se você ficar assustada, você vai estimular, isso gera um estímulo hormonal e isso vai para o teu cérebro. Sempre é o cérebro que vai responder. Então, quando a gente está num ambiente, que o ambiente é muito claro, ele vai te estimular a adrenalina, o hormônio da adrenalina. Esse hormônio de adrenalina vai fazer com que você fique ligado, que você fique ativo. Então, quando você entra numa farmácia,
Com certeza você não dorme lá dentro. Não sei se vocês já entraram, né? Mas é só lâmpada branca. Por quê? Porque a gente tem o nosso ciclo circadiano. O nosso corpo é uma máquina biológica, é uma máquina. Nós funcionamos igual um reloginho. Sim. E quando você está dentro do ambiente, tudo que acontece no ambiente te influencia. Mas as pessoas que não têm o estudo, elas não sabem como isso te influencia. Mas nós que somos especialistas na área de neuroarquitetura, nós aprendemos como o cérebro se comporta de acordo com a iluminação, de acordo com as formas. Então, as formas, elas têm o poder de te afastar e de te você querer estar perto. Por exemplo, a gente também tem a questão, na neuroarquitetura, a gente estuda muito sobre a biofilia. E a biofilia é como você faz com que o ambiente se torne a natureza. Então, você vê hoje que é uma tendência mundial, cada vez mais os ambientes internos usarem técnicas de biofilia. Por exemplo, aqui nesse estúdio. A gente tem a vegetação, nós temos aqui esse painel amadeirado que existem várias formas que criam uma sensação de movimento. Sim. E você sente, porque o ambiente natural, hoje como as pessoas vivem muito na cidade, cada vez mais as pessoas são doentes. Doentes através da ansiedade, pânicos, burnout, excesso de trabalho. E a única coisa que faz as pessoas se desestressarem é a natureza. Então, cada vez mais, a natureza entra para dentro dos ambientes por uma questão da neurociência. E aí a gente vai trabalhar através da iluminação, das formas, texturas, de tudo. E isso faz com que as pessoas se sintam melhores. Então, a gente tem o poder de melhorar a saúde das pessoas através do ambiente. Então, é isso que a neurociência faz. E isso tudo é aplicado aos seus clientes da LP? Sim. A gente, desde... antes de eu ter a formação, nós já aplicávamos, só que quando você aprende com a técnica, como melhorar, como estimular, então até num ambiente comercial. Num ambiente comercial, eu posso estimular o meu cliente a ficar dentro do ambiente, como eu posso querer que ele saia rápido. Por isso que as farmácias são tão claras, porque elas querem que você vá, consuma e vá embora. Já um restaurante, ele tem que ser aconchegante, porque ele quer que você chegue e fique e permaneça mais tempo. Então, essa é a diferença. A gente realmente tem um poder, através do ambiente, de ajudar as pessoas ou a ficarem, ou a saírem, ou a se sentir melhores, ou se sentirem piores. Então, tudo isso, o arquiteto tem esse poder. Caramba, que legal. Larissa, antes da gente ir para os seus outros segmentos, eu gostaria que, talvez um recado, uma conversa assim com o público para gente falar da importância do arquiteto. Eu sei que o arquiteto ele é visto como uma pessoa cara, não vou contratar um arquiteto porque é caro. Mas muitas vezes ter um arquiteto ao seu lado acaba te economizando muito dinheiro, não é verdade? Então eu quero saber a opinião da arquiteta Larissa Pires sobre esse assunto. Ingrid, eu sempre falo para os nossos clientes, contratar um arquiteto é a maior economia que você faz na sua obra. Por quê? Hoje o arquiteto ele é responsável pelo planejamento. Imagine, eu gosto sempre de fazer analogias. Imagine você vai ao médico e o médico vai te receitar algo que ele nem fez os exames. Isso provavelmente ele não vai acertar. A mesma coisa o arquiteto. Imagina você faz uma casa onde o arquiteto ele não entende. O arquiteto ele é formado para desenvolver a melhor qualidade do ambiente. Não é somente pegar e projetar. Aqui é um quarto, aqui é uma sala. Quando a gente tem um estudo, a gente aprende sobre bioclimática. Quando a gente fala sobre bioclimática, a gente está falando sobre melhorar o conforto térmico e acústico de uma casa. Então, você tem que saber aonde é melhor você abrir janela. Por quê? Para você ter uma casa mais ventilada, um ambiente mais fresco. E isso faz muita diferença na economia de ar-condicionados. Então, imagine uma casa quente. Você vai ter que ligar ar-condicionado 24 horas. Imagine um profissional que não sabe qual o modelo construtivo ideal de se projetar.
vai pôr uma casa, onde ele vai botar uma telha de fibrocimento, onde vai pegar fogo a casa o dia inteiro. E as pessoas vão se sentir mal dentro do espaço. Ou simplesmente ele vai projetar sem ter ali, eu sempre falo que numa obra existem muitos profissionais envolvidos. Então a gente tem um rapaz que assenta cerâmica, a gente tem vários profissionais, o gesseiro, a gente tem muitas pessoas. O cliente normalmente, ele vai pagar uns R$ 35 no metro quadrado para assentar um piso na casa dele, só para assentar. Às vezes um projeto de um arquiteto é mais barato do que o cara que vai assentar a cerâmica. Então eu sempre falo para o cliente, é muito barato um projeto de arquitetura, porque nós somos a pessoa que planeja a sua casa. A gente tem o poder de realmente fazer você economizar com o melhor método construtivo, com a melhor ventilação do seu ambiente e outra, pela valorização do teu imóvel. Uma casa bem projetada, com um design bem bonito, valoriza e muito. E eu digo isso porque eu já fiz várias casas para vendas e também já fiz várias casas de clientes para venda e até mesmo de clientes que fizeram. Depois a casa valorizou tanto que eles venderam. Eu falava, gente, que isso? Vocês estão vendendo tudo a casa de vocês? Como é que pode? Bora morar. Mas, na verdade, os clientes valorizou tanto que eles decidiram vender. E, Larissa, já teve aquele cliente que tentou fazer a obra sozinho, não deu certo e teve que correr atrás de um arquiteto? Já. Esse tipo de cliente eu pegava muito alguns anos atrás, onde o cliente chegava até o escritório e tinha contratado um profissional ou estava começando a fazer tudo sozinha e no fim não dava certo nada. Primeiro porque as pessoas são leigas na parte de legislação, ou seja, fazem o empreendimento sem saber as regras. Então, acontece muito hoje e a prefeitura cada vez mais é igual ao governo. Cada vez mais sabe de tudo que você faz. Então, eles têm drone, eles sabem se você está ampliando, se você não está. E existem as regras. E as pessoas normalmente não sabem. Então, projetam do jeito que elas acham, elas fazem. E acabam gastando mais, porque refaz, faz e refaz. E no fim, quando você faz com um profissional, que você planeja realmente o teu empreendimento, sai muito mais barato e valoriza. Porque o profissional, o arquiteto, é feito para fazer o cliente ganhar dinheiro através de um bom projeto. Muito bem. Larissa, vamos agora para outros setores aí da Larissa Pires. Isso, outros segmentos. Vamos lá, Larissa, você se denomina, né, como empresária multissetorial. E você não só se denomina. Isso já diz muito, mas eu quero destrinchar aí. Quais são as áreas de atuação da Larissa Pires? Então, hoje eu atuo tanto no segmento da arquitetura, da construção, também a gente atua no segmento de alimentação, né, com restaurantes, cantinas, pizzaria, enfim, a gente tem operações diversificadas e também no ramo da educação, né, onde eu também hoje ensino mulheres no empreendedorismo e ensino arquitetas também. E essas áreas, elas nasceram por demanda do mercado? Como que foi aí para você ir entrando nelas? Você falou que o seu primeiro CNPJ foi no ramo alimentício, né? Pois é. Me conta aí, como que foi? Desde 2013, quando eu montei a LP, né, que eu montei a arquitetura, eu já decidi me aventurar em outro segmento. Eu não sei porquê, gente. Mas, na verdade, muita influência da minha mãe mesmo. Meu pai, na parte de execução de obras, né, estava fazendo aqui a reforma do shopping, então ele estava mexendo no shopping e falou, Lari, vamos lá no shopping, eu acredito que ofereceu para ele alguma coisa, e ele me chamou, filha, vem aqui no shopping, vamos dar uma olhadinha. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, ela me ofereceu uma operação de alimentação, que por coincidência era de Campinas, aonde eu estava todo esse tempo. E me ofereceu e falou, Larissa, você não quer tocar essa operação? Ou essa operação já está aprovada? E aí eu falei, será? Será que vai? Eu não entendo nada de restaurante, eu falei, não entendo nada de restaurante. Mas eu sei que, em termos econômicos, as pessoas comem, elas deixam de comprar uma roupa, mas não deixam de comer. Com certeza. Então, eu fui atrás de fazer um estudo de viabilidade, para ver se o negócio era viável. Fui buscar financiamento, porque empreender, montar uma loja no shopping, a gente sabe que não é barato.
Então, eu busquei meu primeiro financiamento, né, no BASA, consegui através do BASA e investi na minha primeira empresa de alimentação, que foi a Parmédio no shopping. Uma franquia, né, eu sou franqueada e faz 13 anos que eu sou franqueada da Parmédio, a mesma trajetória que eu tenho com a LP. Então, ela nasceu juntinho com a LP. A alimentação e a arquitetura, para mim, são coisas assim que são leves, porque eu já faço há tantos anos que não. Enquanto as pessoas falam, meu Deus, isso aqui, como é que você toca? A gente acha, muito, nossa, na nossa cabeça, como que ela faz isso e isso? Parece muito distante, mas acaba se tornando natural, né? Sim, porque faz muito tempo, né? Tudo que a gente faz no início é muito mais difícil. E não foi diferente comigo. No início foi bem desafiador. Eu ficava bastante tempo na Parmédio. Eu ia para lá, eu tocava, eu montava, eu me queimava. Oh, meu Deus! Era normal, vida real. E até hoje eu continuo indo, eu frequento minhas operações, eu vou, mas não mais como antes, né? Não mais no operacional, já numa parte muito mais gerencial. Então eu decidi empreender no ramo de alimentação porque eu via mercado para esse segmento. E a partir da Parmédio foram surgindo outras operações nesse mesmo ramo e só continuou. Isso, justamente. Foram surgindo novas oportunidades, como as pessoas sabiam que eu já estava nesse ramo, foram surgindo outras oportunidades no mesmo segmento. Então a gente foi continuando e também empreendendo no ramo da construção. Construindo, reformando, vendendo, que também é outro segmento que eu gosto muito, até hoje, a gente gosta de fazer isso como investimento. E eu estava conversando com você, antes do programa começar, né, dessa liderança de uma mulher à frente de tudo isso. Quantas pessoas a Larissa lidera hoje à frente dessas operações? Isso. Hoje, nas nossas empresas, a gente tem mais de 41 colaboradores. Diretamente, né? Que são diretamente vinculados, CLT, tudo direitinho. Eu sempre tive, desde que eu comecei a empreender, que o departamento pessoal é algo que o empresário tem que ter muito cuidado, né? Tem que saber ter tudo direitinho, as suas fichas, para que a gente evite, né, processos trabalhistas. Então, isso é um cuidado que o empresário não pode ser amador, né? Independente do porte dele, seja pequeno, seja grande. Então, eu sempre tive muito cuidado com essa parte de gestão de pessoas e cada vez mais eu aprendi a cuidar dos meus times, né? Eu chamo eles de times, porque realmente eu gosto muito de todas as equipes que eu lidero. E são equipes diferentes. Então, a gente tem 13 colaboradores numa loja, tem 7 em outra. Cada operação são pessoas diferentes e são empreendimentos diferentes. E em todas elas, eu sempre faço questão de ter o mesmo cuidado que eu tenho. Faço questão de fazer a nossa reunião mensal, de ir lá, comemorar nossas vitórias, falar sobre os nossos ajustes. Então, eu amo liderar. Eu sempre gostei, desde pequena, de estar à frente, de estar tocando, que isso vem da minha mãe. Vem do berço, né? E Larissa, quais são os desafios de empreender aqui na Amazônia? Eu me recordo que você falou no início que você veio para cá vendo um mundo de oportunidades. Temos, sim, muitas oportunidades, mas também temos os desafios. E quais você considera? Não, eu acredito que um dos maiores desafios, estando na região norte, é a logística. Porque muito dos nossos produtos vem de São Paulo, vem de fora. E a gente acaba tendo um custo de empreender maior do que se tivesse numa outra capital, né, num outro local. Claro que a gente tem alguns benefícios, né? Por estar na região norte, a gente tem a questão do IPI, a gente também tem, para quem tem empreendimento em Guajará, né? Benefícios fiscais, sim. Mas para quem está em Porto Velho em si mesmo, né? A gente tem os desafios justamente da distância. A gente também tem os desafios da cultura local, onde a gente tem uma mixigenação muito grande de pessoas diferentes que vieram do Nordeste, outras que vieram do Sul do país, enfim. Isso também é um desafio da gente conseguir lidar e tornar a nossa cultura do nosso negócio
pertencente a essas outras pessoas. Com pessoas tão diferentes, né, umas Sim, das outras. E é normal, as pessoas são diferentes, tá tudo certo. Eu não gosto de falar, muitas pessoas falam, ai, mas nossa, as pessoas são muito difíceis aqui. Na verdade, não são difíceis. As pessoas, cada uma tem sua cultura e cada uma tem sua história. E o empresário tem a função de evoluir as pessoas. Todos nós, na nossa jornada, precisamos evoluir. A gente não nasce igual a gente morre. Nós nascemos sem conhecimento e morremos com conhecimento. As pessoas que são mais simples ou mais humildes, elas às vezes têm menos acesso à informação e por isso às vezes têm menos impregnada a cultura da evolução. Então, eu gosto de capacitar e treinar meus times, porque isso é uma coisa minha. E ao mesmo tempo eu gosto de ver eles evoluindo. Eles evoluem, você evolui junto com eles, o seu negócio evolui também, né? Com certeza. Eu acho que é uma coisa ganha-ganha ali, né? E isso é um desafio para uma empresa pequena. Sim. Porque, como eu estava te contando antes da gente estar aqui no programa, o grande desafio são empresas pequenas. Por que empresas pequenas fecham tanto? Porque elas não sabem gerir bem o negócio. E quando nós falamos sobre empresa, nós falamos sobre um sistema de setores. Setor de RH, setor financeiro, setor de marketing, setor comercial, que toda empresa, independente do porte, vai existir. E a proprietária, a dona da empresa, ela não é treinada e não é capacitada para essas habilidades. Da mesma forma que eu, como arquiteta, não fui treinada para gerir o meu escritório. E eu era extremamente dependente do meu escritório. Sim. Então, você quando entende que só ficar no operacional não vai te levar muito mais para frente, mas também só ficar no estratégico ou não entrar no operacional também sendo pequena, porque como eu estudo muito em empresas grandes, mas o desafio é ser pequeno. É como um pequeno se torna grande. Esse é o grande desafio. Então, eu acredito que o pequeno empresário precisa, sim, cada vez mais se capacitar e aprender cada vez mais sobre as pessoas, que são elas que levam você para frente. Certo. E temos os desafios, mas também temos os benefícios aqui de Rondônia. Sim. O que você considera como benefício de investir na Amazônia? Então, investir aqui eu acredito ainda que tem muita oportunidade. Nós temos muita área. Então, se você for ver Porto Velho, é uma cidade extremamente horizontalizada. Diferente de grandes centros, onde não tem espaço e o metro quadrado ainda é muito caro. Sim. Hoje, eu já vejo muita diferença da oportunidade que nossos pais tiveram e de que nós temos. Porque quando nossos pais empreenderam, o metro quadrado era muito mais barato do que é hoje. Então, comprar terreno, eu lembro que eu contei pra você que o negócio da minha mãe era comprar terreno. Qualquer coisinha, tá sobrando umas moedas aí, Justamente, porque ela já tinha uma visão de, no futuro, ter renda passiva, de ter imóveis e ter uma vida, uma aposentadoria. Hoje, a nossa realidade já é mais diferente. Empreender hoje já tem muitos mais desafios fiscais. A gente já tem muitos desafios do custo, que não é o mesmo. Eu sempre falo que estilo e custo de vida são duas coisas muito diferentes, né? Todo mundo quer ter um estilo de vida de outro mundo, mas você tem que saber lidar com o teu custo de vida. O que é real? Então, não sei se você sabe, mas hoje o Brasil é um dos países mais endividados que tem, justamente porque as pessoas não sabem lidar com o seu custo de vida. Sim. E querem viver somente um estilo de vida. E então eu acredito que Rondônia precisa se conscientizar mais sobre a parte de finanças. Eu entendo que isso é uma cultura de educação financeira que deveria vir das escolas, Sim. da parte da educação. As pessoas teriam menos doenças, seriam menos ansiosas. E isso seria um benefício para todo mundo.
Mas eu sempre acreditei que Rondônia tem muitas oportunidades. Hoje, cada vez mais o agro se fortalece. Porto Velho não é tão forte no agro, eu vejo, né? Mas Porto Velho tem muitos produtores locais. Então, empresas que produzem café, agora o café está muito forte. E vejo muita oportunidade. Aqui a gente, basicamente, a gente não vive muito de indústria, Rondônia. E tem muito incentivo fiscal para a área da indústria aqui no nosso estado, mas a gente basicamente vive do comércio e do serviço, né? Então, do varejo e serviço. Então ainda tem muita oportunidade, né? Com certeza. Larissa, vamos entrar agora em mais um CNPJ. O método, a mentoria, né? Triunfo Feminino. Já é um nome forte e eu quero saber sobre esse projeto. Como que ele nasceu? Qual foi a necessidade que teve ali? O que mexeu dentro da Larissa e falou: vou criar uma metodologia para ensinar mulheres? Então, a gente tem sempre duas opções. Ou você paga para alguém para aprender, ou você aprende pagando um preço bem alto, que é a dor. Eu sempre fui arquiteta, eu sempre tive meu escritório, mas sempre fui muito operacional. E não ganhava o que eu gostaria. Então, eu não entendia por quê. E aí foi quando eu entendi que eu precisava desenvolver minhas habilidades, fora da parte técnica. Eu sou muito boa profissional em termos técnicos. Ou seja, eu tenho muito estudo na área de desenvolver projeto, como melhorar, mas como criar uma receita recorrente, como ter clientes todo mês, como ter um bom marketing, criar mais atratividade para o meu negócio, como criar um processo do meu escritório que não dependa de mim o tempo inteiro para vender. Como fazer isso? Eu não sabia. Então, quando eu viajava, o meu escritório não rodava. Os projetos caíam. Mesmo com pessoas trabalhando lá dentro, tudo parava. Mesmo com pessoas, porque as pessoas que estão mais com você são mais operacionais. E principalmente empresas pequenas que têm poucas pessoas. Então, eu não sabia acompanhar, eu não sabia qual era a minha margem de lucro, eu não sabia efetivamente o quanto eu poderia pagar para as pessoas que estavam comigo, eu não sabia como desenvolver mais essas pessoas. E aí eu falei, foi quando eu vi que eu precisava. E aí, assim, comecei a ter vários dedos no meu rosto, dos próprios clientes. Contratei você, não contratei a sua equipe, eu quero você, eu não quero a sua equipe. Então, eu falei, poxa, eu não quero ser dependente do meu negócio. Eu não posso ter uma empresa onde, se eu não tô, a empresa não roda. Normalmente, quando isso acontece, isso não é uma empresa. Se você tem um negócio onde ele só roda se tiver você, esquece, isso não é um CNPJ, isso nem funciona, ninguém vai dar nem valor para tua empresa. E eu falei, não é isso que eu quero. Eu quero ter uma empresa onde as pessoas reconheçam a minha empresa e não eu. Eu não sou tudo na minha empresa. Se você for tudo no teu negócio, esquece, o teu negócio não tem valor. Então, eu decidi fazer MBA de gestão empresarial. Comecei a fazer cursos de performance de vendas, eu comecei a fazer cursos de finanças, eu comecei a fazer um monte de cursos. Por quê? Porque eu não tinha o domínio da gestão do meu negócio. E eu precisava ter. E não era só na LP. Eu tive nessa jornada outros empreendimentos onde eu abri e vendi justamente porque eu tinha esse desafio. Eu não sabia precificar, eu não sabia como eu estava precificando, se estava correto, se não estava. Eu não sabia qual era a hora que eu podia criar uma oferta para que eu pudesse... eu já paguei todos os meus custos fixos, então, bora vender mais. E isso eu não sabia, não tinha esse poder. Porque o conhecimento é o poder. Então, eu comecei a me especializar, a estudar, fazer curso de finanças, curso de controladoria, coisas que eu jamais imaginei. Foi aí que eu comecei a amar a contabilidade, Sim. né? E aí eu fui aprender sobre balanço patrimonial, aprender mais sobre finanças, DRS, enfim, tudo que a gente precisa ter, tributação, coisa que jamais eu imaginei que eu ia buscar. E aí tudo isso fez com que eu entendesse que as mulheres sabem muito menos disso. Porque normalmente no negócio a mulher está no operacional e o homem está na gestão. Normalmente isso acontece.
E então a mulher é muito dependente do negócio dela e o negócio dela às vezes quebra porque ela não sabe olhar a empresa. Ela dedica o tempo dela inteiro tocando o negócio e não para criar a estratégia do negócio dela. Como é que ela vai vender mais? O que ela pode cortar? O que ela precisa fazer para melhorar a receita? Ela não olha, porque ela tá ali vendendo, ela tá ali no operacional o tempo inteiro. Então eu falei, poxa, eu preciso ajudar outras pessoas, porque eu fiz, eu apliquei e funcionou comigo. Eu comecei a tocar minhas empresas muito melhores, eu criei um núcleo de gestão, onde eu faço toda a gestão de todas as empresas, mesmo sendo pequena empresária. Por que outras mulheres também não podem? Por que elas precisam? Eu vi muitas empresas fecharem, eu vi muitas empresárias perderem muito dinheiro, não é pouco. Toda vez que você monta um negócio, ou você põe dinheiro do bolso, ou você pega dinheiro do banco. Alguém financia o negócio. O negócio não nasce da luz. Então, você tem que ter o retorno. Todo mundo monta um negócio para ter o retorno de volta. Mas se você não souber cuidar do teu negócio, ele vai te dar prejuízo. E ou você vai fechar, ou você vai estar até ganhando dinheiro, mas não sabe por quê. E não sabe nem como faz para ganhar mais, ou se você poderia estar uma performance melhor. Então, o Triunfo nasceu com a metodologia da necessidade de que uma empresária pequena, que tem que fazer muitas atividades, precisa fazer, mas o que é crucial? Quais são os pontos cruciais? Porque numa empresa grande nós vamos ter muitos setores que uma empresa pequena não tem. Por exemplo, eu não tenho um setor de controladoria, mas eu faço a controladoria da minha empresa. Eu não tenho alguns setores que empresas grandes têm, mas será que a minha empresária que eu ensino precisa saber de todos esses setores? Não, porque nem tudo ela vai usar. Porque ela não vai nem conseguir fazer tudo isso. Então, eu decidi criar um método prático. Um método do que realmente a empresária precisa saber. Porque pós-graduação é linda. Eu até falo, eu amo fazer pós. Eu só olho balanço de milhões de reais. Mas a realidade de uma empresa pequena não é isso. Uma empresa que vende 50, 100 mil, 200 mil reais por mês. É muito diferente. Então, eu decidi que essa metodologia ia ensinar as mulheres a elas terem o poder de decidir e de ser assertiva e não errar. Então, foi aí que eu desenvolvi o Triunfo Feminino. E como que funciona hoje na prática o Triunfo? Hoje, na prática, ele é uma metodologia onde está toda gravada e toda a metodologia tem material prático. Então, por exemplo, como estruturar? Ela tem 3 pilares principais: de estruturação, liderança e gestão. Então, na estruturação, o que uma empresa precisa para se estruturar? Processos, fluxograma, organograma. Uma organização para que uma empresa tenha uma qualidade sem você estar em tudo nela. Liderança, como lidar com as pessoas, como gerir conflitos, como contratar, como demitir, quais são os procedimentos que uma empresa precisa saber. Muitas empresárias não sabem nem que tem convenção coletiva do seu negócio. Então, as pessoas abrem empresas sem saber nada. Sim. E acabam tendo fiscalização, acabam tendo processos. Por quê? Porque não entendem antes de abrir. Ou pelo menos não buscam. A gente sempre brinca, né, que a ordem e o progresso, aí normalmente, né, você começa, né, sempre ali meio bagunçado o progresso e depois a ordem. Depois a ordem, exato. Exatamente. Nossa, Larissa, que bacana. E nesse processo, você já vem há um tempo com eles, 2 anos, né, que o método já existe. E você já viu diferença na prática, assim, da vida de algumas mulheres que você acompanhou aí, né, deu essa mentoria para elas? Sim, com certeza. A gente já tem mais de 20 alunas que passaram pela nossa metodologia e muitas delas cresceram muito, justamente por entenderem o seu papel dentro da empresa. Muitas delas falavam para mim que cuidavam muito dos outros, que eram os clientes, e não cuidavam do próprio negócio. Porque estavam só preocupadas em fazer o negócio e não como crescer o negócio. Então, passaram a crescer. A empresa começou a ter mais clientes, começaram a faturar mais, a sobrar mais.
a ter uma gestão de qualidade, a ter processos mais definidos. E isso tudo faz com que a empresa cresça. Muito bacana. Larissa, e você atribui? Hoje a gente olha assim, a gente fala, caraca, Larissa tem muitas formações, a Larissa cuida de 8 empresas, está à frente aí de 8 empresas, ainda é casada, ainda tem 2 filhos e, né, a gente imagina que é uma vida super corrida. Mas não, você passa um ar de tranquilidade, né, de que hoje é tudo muito bem organizado. E você atribui a essa última formação que você falou, você atribui Sim. a essa vida organizada você conseguiu reorganizar? Sim, com certeza. Se você me conhecesse há anos atrás, né, antes de todo esse processo da gestão empresarial, eu era muito corrida. Eu era, meu tempo não dava para nada. Eu não tinha tempo para a família. Eu não tinha tempo para ficar com meus filhos. Então eu tive, né, um casamento que não deu certo, justamente porque eu trabalhava demais. E essa é a dor que muitas vezes a gente tem. E já hoje eu realmente dou valor para minha família. Não que eu não dava antes, eu só não entendia como fazer esse processo acontecer. Então hoje tudo que eu faço é para que eu tenha mais tempo com a minha família, porque tempo não tem dinheiro que compre. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, ter a maior quantidade de dinheiro que você tiver, o seu tempo é igual ao meu. Então, dinheiro não compra felicidade. O dinheiro proporciona momentos de felicidades. Mas a felicidade, ele é um estado de espírito que tem a ver com o que você sente, como você se sente. E nada melhor do que a nossa família para a gente ser feliz. Você pode não ter nada, mas se você tiver a sua família, pode ter certeza que você vai ter felicidade, independente do dinheiro. Então, hoje, o que eu sempre busco é ter a minha família, ter mais tempo com a minha família, mais tempo de qualidade com meus filhos, poder ver os meus filhos crescer, ter mais filhos, isso é bom demais. E é tão engraçado como as pessoas mudaram. Hoje você fala de filho, as pessoas já falam, pelo amor de Deus, não quero não. E na verdade, porque dá muito trabalho. Gente, o que não dá trabalho nessa vida? Eu quero montar uma empresa. Rapaz, a empresa é a coisa mais trabalhosa que tem na vida. Empreender? Meu Deus do céu. Hoje mesmo eu tava brincando com um colega meu. Quer sossego? Rapaz, vire só concursado e fique só ali, ó. Fazendo ali o teu todo dia e acabou, meu filho. Você não tem dor de cabeça, não. Agora, quer dor de cabeça? Vai empreender. Vai tocar pessoas, vai fazer. E tá tudo certo. É normal. Todos os grandes empresários, Bill Gates, Warren Buffett, todos eles passam pelos mesmos desafios que todos nós passamos. E começaram do zero. E são mentes brilhantes e tá tudo bem. Então, hoje, tudo que eu faço é para que eu crie uma segurança financeira para os meus filhos. Então, meu objetivo hoje é sempre criar a minha transição, né? O que eu vou deixar? Eu não penso em mim mais, né? Eu penso neles. Então, é isso. Eu acredito que a nossa felicidade, nosso tempo, está muito relacionado à forma da gente gerir. A nossa gestão do tempo, acredito que é a coisa mais importante na nossa vida. E as mulheres normalmente não fazem boa gestão do seu tempo. Por isso que elas não têm tempo para nada e reclamam de tudo. Não tenho tempo, não tenho tempo. Sim, cadê a tua agenda? Como é que está organizada a tua agenda? A minha agenda é por cor, por horário, por tipo, tá tudo lá, por empresa. Mas a minha agenda dos meus filhos também tá lá. Porque para mim eles são prioridades também. Perfeito. Então, família é prioridade, trabalho é prioridade, tem que saber equilibrar. Larissa, vamos aproveitar que a gente entrou nesse ritmo de famílias e filhos. A primeira pergunta que eu faço, pelo menos que eu tenho feito para os outros convidados aqui, inicialmente
quem é o fulano por trás do LinkedIn, né? Por trás do currículo. Então vamos conhecer agora a Larissa. Quem é a Larissa por trás do LinkedIn? Quem é a Larissa por trás, né, do currículo? Quem é a Larissa mãe, esposa, casada com quem? Quantos filhos? Os nomes das crianças? Vamos falar um pouquinho aí da sua família. Pronto. Eu tenho uma família linda, uma família que eu amo. Meu esposo estava viajando esses dias, eu falei, amor, 3 dias você ficou fora, eu já fiquei com muita saudade. Como assim? Eu tenho 2 filhos, eu sou casada, eu sou muito família, eu sou uma pessoa sempre de falar, sempre as pessoas colocam caixinhas na gente. Então sempre falaram que eu era chatinha, porque eu não sou de beber, eu não bebo. Eu gosto de ter uma vidinha mais tranquila, eu gosto de ficar mais em casa com a minha família, eu gosto de ver um filminho, eu gosto de ter a minha rotina familiar. Então, eu tenho tem coisas que a gente não abre mão, né? E os nossos valores. Eu sempre digo que respeito e família, eu acho que e Deus são meus principais valores que eu não abro mão. E a minha família é a coisa mais importante que eu tenho na vida. Meu marido e meus filhos, né? Eu tenho o Matheus, que tem 7 anos, que é lindo. E o Neto, que tem 3 aninhos também, é uma graça, né? Os dois são... eu tenho uma família de homens, né? Então, assim, eu sou mãe prática. Ainda não sei se o próximo vai ser uma menina, mas eu quero uma menina. Mas, assim, eu sou muito feliz pela família que eu tenho, pela casa que eu tenho, por tudo que eu já conquistei, por tudo que eu já construí. Sou muito grata pelo tudo que meus pais me deram de oportunidades, porque meus pais me deram muita oportunidade para estudar. E eu sou uma amante. Na verdade, um dos meus hobbies é o estudo. Então, para mim, não é pesado, não é cansativo. Eu amo estudar, enquanto para outras pessoas é cansativo, né? Outro hobby que eu tenho é a leitura. Eu amo ler. Eu amo ler livros de gestão, gestão empresarial, então adoro. Eu leio vários de finanças, de empreendedorismo, de arquitetura, enfim. E eu sou uma pessoa muito prática. Eu sou uma mulher prática, eu não sou muito. Eu até acho às vezes que eu tenho que me cuidar mais, né? Assim, não sou muito de procedimentos, enfim, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito serena, eu sou muito espontânea e muito verdadeira. Então, eu tenho um feeling assim com pessoas, com perfil de pessoas, onde eu sei quando eu devo me afastar, quando eu devo me aproximar. E é isso. Eu sou desse jeito hoje, né? E eu gosto muito de esportes ainda, né? Faço menos porque a minha prioridade hoje não é o meu, assim, a minha saúde é uma prioridade. Porque eu acredito também que sem saúde não, né? O seu tempo e o seu dinheiro também não valem nada. Então eu me cuido, eu gosto de esporte, eu gosto de academia, eu gosto de corrida, adoro tênis, tudo que for esporte eu gosto desde pequena, né? Natação, eu amava, né? Hoje eu não nado mais porque meus amigos faziam bullying com o meu ombro, que era muito grande. Aí eu parei de nadar. Esse negócio de bullying funciona mesmo. Mas eu gosto muito de estar com a minha família, de sair. A gente vai muito pro sítio. Minha mãe tem um sítio que a gente ama, que a gente nada no Rio Jamari. Então, assim, eu gosto... e viajar para fora do país também, que eu amo, né? Pelo amor de Deus, quem não gosta de viajar, né? Agora mesmo a gente já vai para Costa Rica agora. Olha que delícia. Então, todo ano a gente viaja para fora do país, a gente ama viajar, é um dos nossos hobbies também. E é isso. Eu sou assim. Eu agradeço imensamente a tua disponibilidade por ter vindo aqui no podcast, por compartilhar um pouco da tua história com a gente. Eu sei que o tempo aqui do podcast é muito limitado, a gente tem 1 horinha, até extrapolei meu horário, eu vi que eu extrapolei um pouquinho, mas nosso tempo é limitado, não dá para contar metade da nossa história, mas assim, foi muito bom ter você aqui, compartilhar um pouquinho sobre gestão, sobre seu aprendizado, sobre sua história de vida, né, sua trajetória com seus pais, com sua mãe, com sua família. E finalizar agora com seus filhos foi muito bom. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Bom, eu só tenho a agradecer, principalmente a você, Ingrid, pelo convite. É muito bom estar aqui
E contar a nossa história é sempre reviver, né, o nosso passado, que faz parte da nossa evolução. E eu estou muito feliz, né? Muito obrigada. Quero agradecer a Deus também, porque eu entendo que Deus tem um propósito na nossa vida de tudo que a gente faz. Então, se hoje eu estou aqui, é porque Ele determinou que eu estivesse. Então, agradecer a toda a sua equipe, a quem está nos assistindo, que eu possa ter inspirado um pouquinho as pessoas, né? Porque não faria sentido nenhum eu tá aqui e não trazer nenhum ensinamento. Exatamente. Então, muito obrigada. Eu que te agradeço, Larissa. E eu vou ficando por aqui pelo 4º episódio do Pode Deixar Que Eu Conto, mas eu conto com você no próximo episódio, no 5º episódio, na semana que vem, é segunda-feira, às 19 horas. Eu te espero aqui no YouTube. E eu não posso ir embora sem agradecer, lógico, os apoiadores aqui do Pode Deixar Que Eu Conto. O Strike 364, o Divine Beauty, o Capitão Assessoria Contábil e também o Rondônia Agora. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você está assistindo e muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo. Tchau, tchau. Tá bom, amiga. Eu preciso desligar porque o podcast já vai começar, tá? Tchau. Entre reuniões, entrevistas, roteiros e muitas gravações, eu sempre tiro um tempo para me cuidar. E antes de começar todos os episódios do Pode Deixar Que Eu Conto, o meu momento de cuidado e preparação é aqui no Divine Beauty. Agora sim, eu estou pronta para começar o Pode Deixar Que Eu Conto. Vamos lá?